no nosso crescimento. E tive o privilégio de também conhecer o pastor Leonardo Pacheco, né? Também passei por essa parte, e também conheci o pastor Gilmar, né? Que foi pastor nosso há muitos anos e que é até hoje, né? Se eu não me engano, mais de 30 anos, 40 anos, né? Pastoreando a primeira do Jordão. E quero dizer que aprendi muito com o pastor Gilmar, né? nesses anos. E na minha fase de adolescência, de jovem, aí na igreja, durante suas mensagens, né? Antigamente, os shows que tinha sempre foi muito contestado pelo pastor, tanta coisa que nós vivemos naquela época. Foi o começo de tudo, e hoje nós estamos vendo aí como está a igreja, né? A crise que está a igreja no nosso mundo todo, né? A nossa identidade cristã tem se perdido, né? E graças a Deus nós temos aprendido na igreja, né? Como nós sermos um cristão realmente autêntico, independente do tempo que nós estamos vivendo. Então, quero agradecer pelos tempos que fui pastoreado pelo pastor Gilmar. Quero agradecer também aos nossos irmãos que nós passamos e aprendemos com ele também, como os diáconos que passamos por aí pela Igreja do Jordão, e todos os nossos amigos. E os novos amigos, né, que quando nós vamos de férias, passamos aí no Recife, somos bem recebidos na nossa casa, na igreja, e estamos também nos atualizando, conhecendo novas pessoas, né, aqueles irmãos que conheci há pouco tempo, que hoje faz parte da Igreja do Jordão. Também aqueles que na minha infância eu vi, ainda não eram evangélicos, né, que faziam parte ali do nosso bairro do Jordão, e hoje eu vejo ele dentro da igreja. Então é um privilégio muito grande. Nós só temos realmente a agradecer por esses anos de ministério e pastoral, tá bom? Um abraço a todos. Eu vou convidar aqui minha família, vamos cantar uma pequena parte de uma canção e vamos deixar para a meditação da igreja, tá? E uma forma também de parabenizar também o ministério pastoral. Um abraço, pastor Gilmar, Valéria, a Morgana, toda a família do pastor que também nos recebe quando nós estamos indo aí para Recife. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego inteiro, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, me entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Chegou o momento do ofertório e convidamos os irmãos aí para cantarmos o hino Maravilhosa Graça. E quero avisar aos visitantes que este é o momento dos membros e congregados dessa igreja. Que todos fiquem à vontade, se desejarem cooperar junto conosco.
Convidada a igreja a ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento do ofertório. Oremos. Amado e eterno Deus, graças te rendemos, Senhor, por esta oportunidade tão gloriosa que Tu nos concede, ó Pai, de nós prestarmos nossa adoração e louvor a Ti através dos nossos dízimos e ofertas, Senhor. Sabemos que Tu tens, Senhor, operado na vida de cada um do Teu povo, Senhor, aqui presente, Pai. E Te agradecemos, meu Pai, porque mesmo que haja entre nós alguém que esteja necessitando de um trabalho, o Senhor irá providenciar. Sede com cada um dos Teus servos que cooperaram, Senhor. Dá-lhe graça, Senhor, e nós Te agradecemos por tudo, porque o Senhor tem sido fiel para fazer cumprir em nossas vidas, na vida de cada um aqui presente, Senhor, das Tuas dádivas, das Tuas bênçãos, do Teu socorro, de o Senhor estar presente, sendo o nosso refúgio e fortaleza. Tudo isso nós Te agradecemos com o coração cheio de júbilo e gratidão a Ti, a quem nós somos devedores de todas as bênçãos, de todas as riquezas, de todos os livramentos que o Senhor tem assim concedido a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, irmãos. Agora nós vamos a um momento muito especial, que é a mensagem de Deus que Ele tem para falar conosco.
Queria que os irmãos preparassem seus corações, prestassem atenção ao que o homem de Deus vai falar aqui neste altar. Eu não sei o que você está pensando, nem o que você está precisando, mas o Pai Celestial sabe a resposta que você veio buscar nesta noite. Preste atenção, que nada venha lhe tirar a atenção do que é que vai ser falado. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Meus irmãos, a graça e a paz a todos. Antes de começar a nossa reflexão, eu quero agradecer a Deus, né, por esse momento de estar aqui com os irmãos. Quero ser grato a Deus, né, por ter permitido que eu chegasse aqui, ter permitido que eu estivesse junto com os irmãos. Sei que tudo que experimentamos foi obra da graça de Deus. Também quero externar minha gratidão a pessoas que têm sido um canal de bênção para a minha vida, para o meu lar, a começar aqui pela diaconisa irmã Damiana, vice-presidente do corpo diaconal, que tem me ensinado coisas extraordinárias com a sua humildade, com a sua competência de literar sem abrir a boca. Então, tem sido um canal de bênção para mim. Eu analiso as atitudes da irmã Damiana e concluo que ela é uma mulher sábia e generosa. E tem sido uma peça fundamental para esse corpo diaconal. Mesmo sem ela achar isso, sem perceber, ela tem sido uma bênção para nós. Na orientação, na condução de assuntos do corpo diaconal, essa mulher tem sido uma ferramenta muito usada por Deus para nos dar tranquilidade. Quero também externar minha gratidão ao pastor Gilmar, né, pela sua generosidade, pela sua bondade para comigo, desde que cheguei nessa igreja. Tem sido para mim, trabalhar ao lado do pastor Gilmar, uma bênção, onde eu agradeço a Deus porque tenho aprendido e desfrutado tantas coisas, sem ao menos ele abrir a boca também para me falar nada, mas pelo comportamento, pelo padrão de seriedade, eu fico grato a Deus por ter me permitido ainda em vida trabalhar ajudando um pastor segundo o coração de Deus. Eu tenho certeza disso. Quero também agradecer ao corpo diaconal, que tem os irmãos que estão aqui, todos têm uma participação em tudo que a gente faz, né? A começar, não vou dizer tudo que eles fazem, mas eu quero agradecer ao irmão Heleno, que sempre está empenhado aqui em tudo que se precisa da mão de obra. Muitos diáconos não podem dar por causa do seu trabalho, mas eu quero externar minha gratidão ao irmão Heleno, a irmã Fátima, sempre voluntária, que fez essa bandeira aqui linda, doou para nós, a irmã Valquíria, né? O irmão Manuel, que não tem dizer, né? Muito generoso, a irmã Jeane, a irmã Ivone, a irmã Edith, o irmão Souto, a minha mãe que está ali, tem sido generosa, de forma que é fácil. Tem sido fácil para mim trabalhar com eles. Eu agradeço por vocês me adotarem, por vocês me ajudarem, né? E não esqueço também um que não foi diácono consagrado, mas deixou um legado para mim muito importante, que foi o nosso irmão Oséias. Eu dizia que era meu pai. E essas pessoas têm sido canal de bênção para a minha vida, né? A partir disso, meus irmãos, eu quero ler uma leitura com os irmãos aqui em João, capítulo 13. Leremos algum versículo e os irmãos, se tiver com suas Bíblias abertas, Abraão, eu acho que deu uma saidinha, depois ele projetará também o texto. João capítulo 13, a partir do verso 1, diz o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus,
sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão, este lhe disse: Senhor, tu não lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreende-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca lavarás meus pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, antes para que se cumpra. É também uma verdade. Servos chamados para a frente de uma obra, mas que é escravo de Cristo. Pastores e diáconos são lideranças, mas também são escravos e servos de Cristo. Então, meus irmãos, que Jesus ele ensina aos discípulos aqui uma coisa muito importante. E a coisa que Jesus ensina para o discípulo, para os seus discípulos, era sobre o serviço cristão. O que Jesus destaca nessa passagem é o servir, é estar pronto a, em nome do Senhor Jesus, atender às necessidades dos seus irmãos e saber que no reino de Deus o maior exemplo foi dado de que o Mestre Senhor, ele, quando esteve aqui, ele se prontificou a não ser servido, mas ele quis dar o exemplo de servir primeiro, para que quando ele fosse assunto aos céus, esse exemplo ficasse demasiadamente claro para mim e para você, que se você não servir, que se você não tiver apto a fazer com que o reino de Deus cresça através do seu serviço, é estranho que você possa ser chamado cristão. O reino de Deus tem essa característica, e eu quero destacar aqui, meus irmãos, alguns pontos da liderança de Jesus Cristo. A primeira coisa, pastor, que enquanto eu estava fazendo essa pequena reflexão, em todos os pontos que fazia o Espírito Santo voltava no meu coração, que essas características, muitas dessas características é abundante no seu ministério. Essas características de Jesus a gente vê
ao longo de 41 anos que o Senhor passou por aqui, eu só tive a oportunidade de estar aqui 4 anos, mas nesses 4 anos aproximadamente que eu estou aqui, todas essas características que eu vou pontuar aqui com os irmãos, eu tenho visto no ministério do pastor Gilmar. E o apóstolo Paulo disse uma coisa interessante: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o líder, ele influencia muito o liderado. O líder, ele é exemplo para quem está sob a sua supervisão. Palavras, atos, comportamento, tudo isso é analisado. E eu posso dizer ao senhor, pastor, eu fico muito atento a essas características do senhor, para um dia eu tentar também fazer um pouquinho disso, porque eu acho muito bonito o seu comportamento, a sua humildade. Então, eu posso dizer para os irmãos que Jesus Cristo definitivamente é o modelo, o padrão de qualquer liderança para segui-lo ou imitá-lo. Baseado nisso, meus irmãos, eu quero destacar aqui uma característica muito importante do Senhor Jesus, quando Ele prefere servir aos irmãos, aos discípulos, ao mundo, aos cegos, aos aleijados, à igreja que Ele iria formar. Não foi porque Jesus era um mero desconhecido, não. Não era porque Jesus não sabia o que Ele estava fazendo. Então, Abraão, eu tenho certeza, como sempre ele faz, ele vai projetar ali no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25 e 27. Jesus, ele tinha consciência de quem ele era, mesmo assim ele decidiu servir. Diz o seguinte: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. No verso 26 diz o seguinte: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Mas isso aqui, meus irmãos, é continuação. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar. Primeira verdade, irmãos, desse versículo, que Jesus, ele, quando servia aos irmãos, ele não fazia questão de dizer que ele, a origem dele era divina. Ele era filho de Deus. Deus, criador do Pai, da terra, do mar e do céu, era seu Pai. E mesmo assim ele quis servir aos seus discípulos. Jesus, ele tinha uma identidade, e ele estava consciente da sua identidade, da sua origem, mas ele ainda assim não desistiu de servir. Primeiro para cumprir a ordem de Deus, o Pai, mas também para fazer aqui, deixar aqui um legado para a gente. O João capítulo 16, João 16, verso 28, Jesus de novo vai reforçar a sua identidade, e isso é constrangedor para mim e para você, se não tentar copiar esse modelo de Jesus. Jesus diz o seguinte: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então vemos claramente, meus irmãos, a autoconsciência de Jesus, que ele era filho de Deus, e portanto ele não precisava se humilhar, não precisava. Era para ele ser adorado, era para ele ser reconhecido como o próprio Deus entre nós, e ele ainda assim adorou. E isso, meus irmãos, é de suma importância para o corpo diaconal e para o pastorado, porque temos, por tradição da nossa igreja, dois ministérios apenas na igreja: pastores e diáconos, ministério pastoral e diaconal.
E esses dois ministérios também têm que ter essas características de serviço. Tem que ter essa característica à disposição de nós, que fomos chamados não para ser apresentado, para ser melhor, ser aplaudido, fomos chamados para servir. Essa é a nossa missão. O pastor, com uma missão um pouco mais árdua, que tanto é pastorear, mas quando ele pastoreia, ele também está servindo. Quando ele faz o papel dele bem feito, ele também está servindo. E nós, cooperadores, temos de ter essa certeza. Quem nós somos? Quem nos chamou? Se Jesus deu exemplo, ele sendo filho de Deus, o que será de nós se não copiarmos? Eu quero também destacar o ponto, meus irmãos, que Jesus ele tinha consciência da sua missão, ciente da sua natureza e de quem o enviou. Jesus teve a clareza a respeito da sua missão, ou seja, de que ele veio fazer no mundo. Esta consciência pode ser vista nas palavras que dirigiu aos seus pais quando eles o encontraram ensinando aos doutores da lei. Abraão, por favor, meu filho, projete Lucas capítulo 2, 48 e 49. Lucas capítulo 2, verso 48 e 49. E quando viram, maravilhavam-se, e disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Versículo 49. E ele lhe disse: Por que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então Maria, ela quando procura Jesus, ela diz: Olha, eu e teu pai está aflito. Aí Jesus reforça ela: Mas ele estava fazendo a vontade do pai dele e o pai de Maria e de José, o qual eles eram servos de Deus. Então Jesus ele tinha consciência de que ele tinha uma missão para fazer. E os pais da terra naquele momento entenderam o tipo de linguagem que Jesus estava se dirigindo a ele. Desde pequeno Jesus tinha uma missão. E ele sabia que a missão principal dele era fazer a vontade do Pai. Então, diáconos e pastores, temos de ter esta clareza de qual é a nossa missão, ter consciência de qual é uma liderança fundamentada. Jesus, a liderança, o modelo de liderança dele era que um dos princípios dele era liderar, mas liderar com amor. Nós vemos aqui em João, capítulo 13, verso 1, é a leitura que fizemos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, a igreja repite a última frase desse versículo: amou-os até o fim. Vamos dizer mais forte: amou-os até o fim. A liderança de Jesus sempre foi baseada no amor. E uma particularidade que muitas vezes a gente não nota nesse versículo é que Jesus sabia que a Páscoa judaica, ela era oferecida a um cordeiro que seria morto para que a família se alimentasse, porque no dia que saiu do Egito, eles fizeram essa Páscoa, que foi a libertação do povo do Egito, onde Deus passou com o anjo da morte, mas não tocou em nenhum israelita. E Jesus sabia que ele era aquele cordeiro que agora iria morrer para que nós saíssemos do mundo pelo poder do seu sangue e chegássemos a Deus. E ele tinha uma opção de desistir, mas no final do versículo que eu pedi para os irmãos ler, ele amou até o fim. Então nosso modelo de liderança, meus irmãos, tem de ser baseado nesse princípio de Jesus: amar. Mas não é só o começo, não é amar pela metade, amar no dia certo para acabar, amar até o fim. Vai doer? Vai machucar? Vai. Vamos ser reconhecidos
vezes sim, às vezes não. Mas a obrigação da liderança, a obrigação de homens levantados por Deus e também da igreja em geral é amar até o fim. Então esse modelo de liderança de Jesus a gente vê aqui também em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 1 ao 8, e depois pularemos para o versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, 1 a 8, e depois o verso 13, que diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, qual o final do versículo, irmãos? O amor é sofredor, é benigno. O amor não trata com, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios, não se irrita e nem não folga com a justiça, mas folga tudo. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão, havendo línguas, havendo ciência. Verso 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, qual é o maior? O amor. Então nós vemos na liderança de Jesus o amor sempre presente. E de forma que Jesus, quando cumpriu a missão, ele não cumpriu quando chegava no cego para pegar nada de volta, o aleijado, ou quando Jesus curava, ou quando Jesus ensinava, ou quando Jesus libertava. Ele não estava visando nada. Jesus, o amor dele não era soberbo. Então a gente vê do ponto de vista bíblico, nenhuma obra terá valor se não for realizada com amor. Em outras palavras, é o amor que valida e dá autenticidade a toda e qualquer ação da igreja. Tudo que Jesus realizou em seu ministério terreno foi por amor. O amor é essencial para que o líder seja bem sucedido. O amor é evidenciado em obras, assim como Deus provou seu amor para conosco. Então você vê, meus irmãos, que um dos princípios da liderança de Jesus era o amor. E Jesus também já viu esse princípio do seu Pai. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo da maneira que deu. Você vê a generosidade do Pai dando Jesus. E Jesus, ele faz essa liderança, essa missão de liderar com amor. Mas também, meus irmãos, meus diáconos, meu pastor, a liderança tem uma característica um pouco sangrenta, um pouco sofrida para os homens que querem almejar seus ministérios perfeitos diante de Deus. E uma característica de uma liderança aprovada, que a gente também vê o exemplo de Jesus, é uma liderança sacrificial. Nós que somos líderes temos de ter essa certeza que muitas vezes no nosso ministério sacrifícios vão ter que ser feitos. Sacrifício vai ser muitas vezes necessário para o bem da obra de Deus. Vejamos, meus irmãos, algumas referências aqui em Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. Filipenses capítulo 2,
versos 6 a 8, diz o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Aí você veja aqui uma liderança divina. O Filho de Deus, ele deu esse exemplo. Ele era Deus, a essência dele era igual ao Pai. E você nota que o versículo é muito específico, no versículo 6 da primeira parte: sendo em forma de Deus, ou existindo com a mesma natureza de Deus. Mas no versículo 8 ele dizia: achado na forma de homem. Essa particularidade, ele sendo Deus, quando ele chega aqui, ele toma a forma de homem, nós somos todos. Ele não procurou pegar do Pai dele o que era devido, ele esvaziou-se, ele abriu mão, ele quis sacrificar muitas vezes a adoração que os anjos deviam, que os homens deviam. Ele, a pompa, a glória, ele desce e achado na forma humana, na forma de homem carnal, ele decide ainda assim humilhar-se. E ele estava tão disposto a humilhar-se para cumprir a vontade de Deus, que ele foi obediente até a morte. Mas a morte que ele foi a morte capital do Império Romano, destinada a bandidos, destinada a homens revoltosos, revoltada a homens que o seu nome ficaria manchado para a posteridade. Mas ele humilhou-se, ele se esvaziou, ele não olhou que ele era Deus, mas ele quis ir à cruz e morrer como um ladrão salteador. Mas ele não foi nem ladrão nem salteador. Quem merecia estar pendurado naquela cruz era Barrabás, era eu e era você, éramos nós. E ele ainda assim preferiu obedecer a Deus até essa morte. Vemos, meus irmãos, ministérios onde não existe mais esse prazer de sacrificar-se pela obra de Deus. Tudo é um louva-louva, tudo é diáconos, pastores, certamente que por certo estão aqui. Fica também este exemplo: Jesus, além de liderar uma liderança sacrificial, mas ele também liderava com uma liderança em favor do próximo. Mateus, no capítulo 20, verso 33 a 34, Mateus 20, 33 e 34, diz o seguinte: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo o viram, e eles o seguiram. Você vê aqui, meus irmãos, que uma liderança, ele tem de ser atento, cuidadoso com o próximo. Jesus aqui no versículo de Mateus 33 e o 34, a gente vê que Jesus, o ministério dele, quando ele se deparava com alguém que necessitava do amor de Deus, ele fazia isso com íntima. Não era de fora, externo, para ninguém ver. Vinha do coração de Jesus essa atitude. Ele tomava essa atitude movido de íntima, coisa que vem do coração. Ele fazia isso. E não somente ele levantava a mão e curava, mas ele tocava, para ele sentir as dores daquele que ele curava. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 41 e 42, a gente vê também essa expressão. E Jesus, movido de grande, não era pequeno, não era somente compaixão, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe e disse: eu quero ser limpo. No verso 42, e tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Então, meus irmãos, nessa liderança em favor do próximo, Jesus tinha leproso ali que clamou: mestre, se tu quiseres. O pedido para a igreja hoje é se Deus quer, se Jesus quer. E Jesus disse: olha, tu está perguntando se Deus quer te curar? Eu te digo: eu quero ser limpo. E aquela lepra desapareceu.
Muitas vezes, irmão, nós como liderança da igreja não queremos nem chegar perto de uma pessoa que está fedendo, de uma pessoa que está maltratando. A gente quer fazer diferença, meus irmãos, pela vestimenta, pelo que a pessoa tem, pelo que a pessoa apresenta, e esse não é o modelo que Jesus ensinou. Jesus mandou a gente amar, se entregar por qualquer pessoa, sem distinção. Então, vemos aqui, meus irmãos, ele reconheceu estar cheio do Espírito Santo, não para fins pessoais, mas para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Nós vemos esse ministério de Jesus em Isaías 61, do verso 1 ao 3. O que Jesus exercia, e eu quero trazer, meus irmãos, essa reflexão para nós, liderança. Como é que está a nossa sensibilidade? Estamos usando aqui o exemplo do Filho de Deus. Nossa sensibilidade, muitas vezes nós perdemos, muitas vezes ao longo do ministério, tantas coisas que acontecem, a gente fica insensível a isso, não é? Mas fica o conselho, devemos ter uma liderança próxima daquelas pessoas que necessitam. Outro exemplo que nós vemos na liderança de Jesus, meus irmãos, é que ele era um líder também, que exercia a liderança, uma liderança prática, um líder próximo dos seus liderados. Então, quando Jesus ele vem ao planeta Terra, ele nasce de uma virgem, ele chama seus discípulos, ele toma forma humana e vai executar o ministério do Pai. Ele sentiu, enquanto esteve aqui, todas as dores que o diabo sente, que o pastor sente, que os líderes sentem, que a igreja sente. Ele sentiu na pele. Ele foi desprezado, ele foi escarnecido, ele chorou, ele sentiu sede, sentiu fome, em determinado momento ele teve medo, angustiou-se. Outros momentos ele teve de fugir para não ser apedrejado. Então, de forma, irmão, quando ele retorna para o Pai, e nós chegamos diante dele, e que vamos orar, pedir socorro a ele nos entende, porque ele passou, ele sabe a fragilidade da irmã Jeane, ele sabe a fragilidade do irmão Heleno, ele sabe os medos que o pastor tem de enfrentar durante o ministério, as lágrimas. Mas, irmão Roberto, será que tem base bíblica para isso? Leremos em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, que diz o seguinte: Hebreus 4, versículo 14 e 15: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas, porém, um que como nós foi o que, meus irmãos? Em alguma coisa, em tudo ele foi, mas ele preferiu pecar ou sem pecado? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que outra característica de Jesus é essa pureza no ministério dele e também a sensibilidade quando ele nos chama. Ele sabe que nós somos imperfeitos, ele sabe que muitas vezes nós vamos chorar de medo, de angústia, de cansaço, mas o que conforta a gente, meus irmãos, é que ele vai nos entender, porque ele primeiro passou. Quando alguém tratar diante dele que está com fome, ele vai entender que ele passou. Quando entender que está com sede, ele vai entender, com medo, com insônia, com insegurança, ele vai entender, porque ele passou aqui na terra. Tudo que eu e você sofre, ele passou. Portanto, a melhor pessoa para nos orientar e nos confortar se chama Jesus. Então, vemos, meus irmãos,
essa característica de Jesus. Em Lucas, no capítulo 13, versículo 22, diz o seguinte: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus não foi um líder de gabinete, mas sempre esteve entre os seus liderados. E no meio das multidões, ele comeu com os seus discípulos, conversou, ouviu os seus dramas e atendeu às suas necessidades. Jesus não esperava que as pessoas fossem a ele, mas ele mesmo se dirigia até as pessoas com a finalidade de pregar o Evangelho. Então você vê, meus irmãos, que o ministério de Jesus também foi um ministério próximo daquelas pessoas que ele liderava. Então, uma característica que eu noto, pastor, no seu ministério é que o Senhor sempre está próximo de nós. Sempre que os diáconos precisam do Senhor, o Senhor está aqui com toda alegria, né? Como o irmão Heleno diz que gosta de ouvir suas gargalhadas de alegria, isso nos inspira como líderes, porque vocês, diáconos, são líderes, chamados por Deus para ser exemplo para essa igreja, para servir a igreja. E esse contato que a gente tem que ter com os irmãos é bom, é necessário para a gente ouvir, para a gente entender, para a gente saber o que está acontecendo, não é, meus irmãos? E outra característica de Jesus, meus irmãos, na sua liderança, é uma liderança pautada na oração. Líderes, diáconos e pastores, o que não pode faltar na nossa caminhada e no período que estamos liderando, ou no período que Deus nos chamou, é a oração. Se eu fosse botar no papel nesses 42 anos que o pastor já orou, que o pastor já clamou a Deus, que os diáconos que passaram antes de nós já choraram, já se angustiaram, mas em oração eles venceram. Muitos deles já se encontram perto de Deus. E essa liderança de Jesus, ele mostra que apesar de sermos filhos de Deus, nós temos essa necessidade de estar em comunhão com o nosso Pai, e isso tem que ser um hábito. Se a gente vai copiar de Jesus, temos de ver na palavra dele se isso corresponde à verdade. Vamos ver em Lucas capítulo 5. Então, líderes cair por cima dos seus ombros, porque o que fundamenta o ministério, uma liderança, é uma vida de oração que Jesus deu esse exemplo. Marcos, no capítulo 1, versículo 35, vai dizer o seguinte: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Você vê de novo o ministério de Jesus regado pela oração. Jesus orou, ensinou os seus discípulos a orarem. Ele orou no início e durante todo o seu ministério. Orou uma noite inteira para escolher os que seriam seus apóstolos. Ele também orou antes de ser crucificado. Um dos principais legados de Jesus como líder é, sem dúvida, a sua vida de oração, que deve ser imitada por aqueles que são chamados para atuar na liderança. Eu não vou perguntar a nenhum líder aqui como é a vida de oração de vocês, mas eu quero também dizer somente uma coisa: é nossa obrigação orar. Vocês acham que 41 anos de ministério pastoral, se não fossem as orações da igreja e também do pastor Gilmar, ele estaria aqui em cima do púlpito comemorando mais um ano de ministério pastoral? Não. Sem a oração, ele não teria força e não teria suprimento para esse ministério tão árduo. Não teria, pode ter certeza disso. Então, meus irmãos, eu posso dizer a vocês que Jesus também, e já vou encerrar, meus irmãos, por conta da hora, ele nos adverte. Jesus, ele estabeleceu o exemplo, como ele liderou, como nós devemos liderar. Ele disse aos discípulos, na ceia, na leitura que lemos: assim como eu fiz, vocês façam
também eles serviram, lavou os pés. Ele disse: eu sou Senhor e sou mestre. Vocês estão dizendo que eu sou, mas eu fiz isso para vocês no futuro entender que do jeito que eu fiz, sendo filho de Deus, sendo Senhor e sendo mestre, vocês, na liderança de vocês, façam também. Então não é uma opção da gente, é uma obrigação, não é? E Jesus, ele é muito duro quando ele escolhe seus líderes, quando ele levanta alguns dos servos dele para a liderança, porque Jesus é preto no branco. Não existe uma cor misturada para Jesus, não. Ou você é, ou você não é. Ou você faz, ou você não faz. Vamos ver aqui em Mateus 12, verso 30. O que é que Jesus adverte para nós? Ele é simples e é contundente. Quem não é comigo é contra, e quem comigo não ajunta, líderes, vocês que estão aqui, é preto ou branco, ou faz ou não faz, pela metade Deus não aceita, não é? Então Jesus é contundente. Quem não é por mim é contra mim. Se você não ajuda com Jesus, você espalha. Se você não ajuda no seu ministério, você espalha, não é? Então é uma advertência para os líderes, sim ou não? Então nós vemos aqui um discurso, né, muito difícil que Jesus fez para os discípulos, certa ocasião, e eles se escandalizaram em Jesus, mas Jesus deixou bem claro, e Jesus ensinou que durante a liderança dele, durante o ensino dele, você tinha de tomar uma postura, tinha de firmar um compromisso, tinha de selar na sua mente o peso da responsabilidade do que é ser um cristão. Mas vamos ler aqui em João capítulo 6, versos 54 ao 58. Depois leremos aqui o verso 60 e 61. João capítulo 6. Versículo 54 diz o seguinte: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu, assim como o Pai que vive em mim e eu nele, assim como o Pai vive em mim, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? O verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou: isto vos escandaliza? Quem será, pois, se vires o Espírito do Homem subir para o lugar em primeiro lugar onde estava? Então, meus irmãos, era simples. Os judeus, eles comeram pão, o maná que caiu do céu no deserto. Eles comeram e não fizeram alusão que aquilo seria um pão no futuro espiritual, dado por Deus. Eles ficaram presos no material. E aquele pão que eles comeram era tão transitório que eles morreram. E eles, quando interpretaram essa palavra de Jesus, ele pegou na forma literal: comer carne, beber sangue. Isso é um escândalo para nós. Os discípulos olharam: mestre,
ensinamento é esse. Tu estás nos ensinando o que está contrariando lá em Levítico, no livro de Levítico 7, 26 e 27. O Senhor está contrariando o que está dizendo em Levítico 17, 10 a 14. O Senhor está contrariando o que está dizendo lá em Deuteronômio 12, 23 e 24. Só que eles estavam interpretando de maneira errada. O que Jesus queria dizer para eles, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles, a partir daquele momento que eles crescem, eles seriam alimentados com um pão espiritual. Eles discerniram essa palavra de Jesus como sendo uma palavra material. Eles não se atentaram que o pão de Deus estava entre eles. E Jesus tem uma coisa para a gente, meus irmãos, é que Ele não quer que você siga Ele com confusão, com medo, com indecisão ou por conveniência. A palavra é essa: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tiver comunhão comigo, não estiver pronto para sofrer pela minha causa, não estiver pronto para entender que o reino de Deus é primeiro se humilhar, para que Deus não tenha que levante, que o reino de Deus é primeiro para servir, para depois se servir, que o reino de Deus é você deixar de lado o seu direito, para que o outro irmão não tropece, para que você entenda que primeiro você tem que viver uma vida que o outro glorifique a Deus. Esse é o princípio do reino de Deus. E acima de tudo, Jesus não quer que a gente sirva a Ele pelo comodismo aos outros. Essa palavra de Jesus contraria o princípio de fulano, de Beltrano. E eu não sei se eu vou ser cristão não. Vocês querem ir com eles? Vá. Porque Jesus, Ele quer pessoas decididas. Jesus quer pessoas que dê a cara a tapa. Jesus quer pessoas que Ele possa contar na obra, ainda que eles sofram. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Isto era uma figura, isto era um ato memorial. Quando a gente está aqui na ceia e a gente vai tomar o vinho, ali é o sangue de Jesus, realmente é em memória. Quando a gente come o pão, está comendo a carne, mas quando Jesus disse que a gente deve fazer tais ações, é porque para a gente se lembrar dele, é para a gente viver uma vida santa até ele voltar. Então, meus irmãos, que Deus abençoe sempre o meu tempo dos irmãos, mas acredito que o que eu falei é verdade, vai servir para o nosso ministério. Quero de novo agradecer ao pastor Gilmar por essa oportunidade, quero agradecer aos irmãos de uma forma geral, ao maestro Jair, que é um maestro de todos os grupos da igreja, né? Ele é um pouquinho de Atos, um pouquinho da MCM, um pouquinho do HCA. Abraão também, no ministério dele. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Convido a amada igreja de pé para cantarmos o hino 411 do nosso cantor cristão, Dia Festivo. Vou solicitar aos irmãos para cantarmos primeiro e a última estrofe deste hino por conta do horário, mas cantaremos este hino com entusiasmo, 411. Eu queria pedir para ser a quarta estrofe ser só com os diáconos. A primeira toda a congregação, a quarta com os diáconos, 411. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Esse bom desejo, vemos só Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia.
irmãs. Convido o Diácono Souto para dar um aviso sobre HCN. Boa noite, irmãos. Esse aviso é mais para os homens, né? Terça-feira nós temos aqui, de 8 às 9, o nosso HCA. E convidamos todos os homens que estão aqui nessa noite para junto conosco fazer parte, né, do HCA. E terça-feira, em especial, faremos uma visita à primeira igreja Batista do Jordão. E aí nós convidamos aqueles que sentirem o desejo de estar conosco, fazendo essa interação com a primeira igreja Batista do Ibura. Estaremos aqui saindo às 7h15, terça-feira. Todos os homens estão convidados. E nas demais terça-feiras estamos aqui das 8 às 9 e convidamos a todos os homens a fazer parte desse grande grupo de homens da primeira igreja Batista do Jordão. Amém, irmãos? Não esquecer que amanhã às 2 horas, jardim de oração. Quarta-feira às 19h30, culto de oração e doutrina. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao pastor Gilmar, ao irmão Roberto e a todos os diáconos por terem me convidado para estar aqui junto com os irmãos, né, neste dia que para mim é importante. Convido a igreja de pé, por favor, e vamos agora à mesa apostólica com o pastor Gilmar. Após o pós-lúdio, teremos aqui uma coinonia, uma confraternização, e convidamos a todos, quando terminar o culto, se dirigir aqui para o salão posterior e pelo menos cada um saborear uma fatia de bolo também alusivo a este evento. Todos estão convidados. Não vão embora sem ir até o salão posterior. Vai ter essa coinonia. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa. Temos concluído o culto.